Agora vamos avançar um pouquinho. Se eu for falar para vocês sobre gráfico da função do primeiro grau. E aí, conforme eu falei para vocês, aqui a gente tem essa parte daqui, né, a parte de funções, ela vai cair dentro do que a gente chama de geometria analítica. Então, qual que é a tentativa matemática do que acontece aqui? A gente tenta fazer uma análise do ponto de vista da geometria, mas a gente tenta algebrizar tudo que é geométrico, vamos tentar assim, colocar assim, certo? Eu te apresento um desenho e eu tento olhar para aquele desenho através de uma expressão matemática. Então, toda expressão que for representada por uma função de primeiro grau, então, na verdade, sempre que eu for representar geometricamente uma função de primeiro grau, obrigatoriamente a figura que vai aparecer vai ser o quê? Vai ser uma reta. Uma reta que a gente vai dizer, ela vai poder ser crescente ou decrescente, porque ela vai ser uma reta inclinada em relação ao chamado eixo X. Então, lembre-se, a gente está falando aqui do plano cartesiano, meu eixo horizontal vai ser o eixo X, meu eixo vertical vai ser o eixo Y, certo? Moçada, de onde que vai surgir ali, de onde vão surgir aquelas retas? Uma reta vai ser a união de infinitos pontos que vão apresentar uma mesma propriedade. Então lembra que agora há pouco eu fiz com vocês esse exemplo aqui, ó? Vamos pegar esse aqui, certo? Suponhamos que eu fosse lá para o gráfico. Lembra que eu falei para vocês que cada duplinha de valores ia virar um ponto? Então o que acontece? Quando eu pego esses infinitos pares que eu posso obter a partir daquela expressão algébrica, pego esses pares, marco eles no gráfico como se fossem pontos. No caso específico das funções de primeiro grau, aqueles infinitos pontos iriam compor, no fim das contas, o quê? Uma reta. Então, uma reta que, conforme eu falei, ou ela vai ter inclinação para a direita, ou ela vai ter inclinação para a esquerda, certo? Então, o que eu preciso que vocês entendam? Essa figura que surge, que é a reta, ela é a união aqui, olha, de infinitos pontos. Todos esses infinitos pontos têm o quê? Tem uma coordenada x e ele tem uma coordenada o quê? Uma coordenada y. Então, vamos começar a nos entender. Se eu digo para vocês um determinado ponto pertence à reta, ele tem que satisfazer a expressão algébrica correspondente àquela reta. Não estou te entendendo não, Brunão. Vamos devagar que a gente chega lá. Suponhamos que eu diga para vocês que eu tenho uma expressão do tipo y igual a 10x mais 50. O que a partir de agora eu preciso que você entenda? Aquilo ali não é uma função de primeiro grau? Sim. Então, se eu for geometrizar aquilo, se eu for olhar para aquela expressão algébrica como um desenho, olha o nível que você está chegando na matemática. É isso, você vai transformar o que é uma expressão algébrica num desenho. Esse é o campo ali da geometria analítica, certo? Então, você está vendo ali uma expressão que é de primeiro grau, perfeito? E aí, eu te pergunto o seguinte, poxa, será que se eu for fazer o gráfico, eu vou te ensinar a desenhar o gráfico disso. Será que se eu for fazer o gráfico ali daquela função, esse ponto que está aqui, olha para cá, será que esse ponto que está aqui, olha, ele vai pertencer ao gráfico dessa função, só que sem eu ter que desenhar? Sem ter que fazer o desenho, será que eu consigo perceber se aquele ponto que está ali faz parte do gráfico que representa a função? É simples. Para eu saber, ó, eu vou desenhar aquela função vai virar uma reta, certo? Será que aquele ponto que está ali, o 1 e 100, vai estar ali sendo um daqueles infinitos que compuseram aquela reta? É simples, cara. Para o ponto pertencer à reta, o ponto tem que satisfazer aquela expressão. Todos os pontos que pertencem à reta, que representa aquela função, têm que satisfazer aquela expressão. Então, a minha pergunta para você é, o ponto de coordenadas 1 e 100, ele pertence à reta que representa o gráfico daquela função que está ali, y igual a 10x mais 50, você não precisa fazer o desenho. Você só precisa entender que, então, peraí, para pertencer, eu precisaria que, no lugar do y, eu jogasse o 100. Então, eu precisaria ter 100 igual a 10 vezes o x. 10 vezes 1. 10 vezes 1 mais 50. Isso que está aqui é verdade? Sim ou não? 10 vezes 1 vai dar 10.
10 mais 50 vai dar quanto? Vai dar 60. 100 é igual a 60? Não. Ora, como isso que está aqui é falso, eu digo que esse ponto que está aqui, olha, ele não pertence à reta que é o gráfico dessa expressão que está aqui, certo? Então, se eu vir e falo, por exemplo, que aí os caras, tem hora que eles vão falar, vão trazer questões simples e você vai perder porque às vezes não está entendendo a conversinha matemática. Então, eu viro e falo para vocês, por exemplo, que aquela expressão que está ali, y igual a 10x mais 50, y igual a 10x mais 50 representa a função do lucro de uma empresa em função do número de vendas. Não precisa, você já começa a me entender. Olha para cá. Lucro em função do número de vendas. Espera aí. Se é o lucro em função do número de vendas, quem que é quem? Quem que é x e quem que é y? Você tem que entender essa expressão. Lucro em função de vendas, quem que é o dependente? Quem que é o independente? Ora, é o lucro que está variando em função do outro. Então, é o lucro que é o dependente. O dependente é quem? É o y. Então, é como se eu estivesse falando aqui, ó, que o lucro é o y e que vendas é o meu x, certo? Aí eu falo para você que aquela expressão que está ali, então, representa o lucro em função do número de vendas. E aí, aquele V ali, aquele número de vendas, eu digo para você, por exemplo, aí eu pergunto para você, por exemplo, se seria correto afirmar, então, que com a venda de um produto eu teria lucro de 100. Só que aí, uma coisa é eu te colocar a expressão algébrica, jogar o ponto e perguntar se o ponto pertence ou não. Outra é eu conversar com você matematicamente. Tá vendo como que é a mesma história, só que como conversando pode trazer dificuldade? Então vamos de novo. Ela ali é a expressão que me dá o lucro em função do número de vendas. Eu te pergunto o seguinte, então quer dizer que se eu vender uma unidade, eu vou ter lucro de 100? Pô, Bruno, mas aí confundiu tudo. Nada. Ó, se eu vender uma unidade, seria trocar isso daqui por 1. Ao trocar aquilo ali por 1, eu obtive lucro de 100? Não. O correto seria, ao trocar o lucro por 1, obter um lucro de quanto? Um lucro de 60. É a mesma história. Só que eu posso dar uma abordagem para uma questão puramente algébrica, digamos assim, e uma abordagem para a questão contextualizada. Perfeito? Então, vamos lá. Toda vez que você for unir os infinitos valores de x e de y que satisfazem aquela equação, é esse ponto que eu estou tentando chamar a atenção. Os pontos de x e de y que satisfazem aquela expressão que está ali, no gráfico, eles vão gerar infinitos pontos que unidos vão virar uma reta. Eu vou poder ter dois movimentos. Um de inclinação positiva que a gente fala e um de inclinação negativa. Então, até sobre isso, eu tenho que ser detalhista. E se eu te perguntar, qual desses dois gráficos aqui que tem inclinação positiva? Você pode ter certeza que isso pode causar dúvida. Se para você está claro, eu fico muito feliz. Mas para algum candidato poderia causar dúvida do tipo, Brunão, cara, eu não sei se esse que está aqui, ó, é o que tem inclinação positiva, porque para mim aqui é como se esse gráfico estivesse subindo. Mas esse gráfico aqui para mim, olha, esse gráfico para mim ele também está subindo, professor. Então eu não sei o que você quis dizer com essa história aí de inclinação positiva. A inclinação, a questão do crescimento, do decrescimento, para você saber inclinação positiva ou negativa, gráfico na matemática, você sempre vai olhar da esquerda para a direita, certo? Então, se eu for olhar esse gráfico que está aqui, da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita, se eu começar a andar nele da esquerda para a direita, eu estou vendo que ele está o quê? Que ele está caindo. Então, esse movimento daqui, olha, é um movimento de decrescimento. Perfeito? E esse movimento que está aqui, olha, ele é um movimento de quê? De crescimento. Então, de novo, você não pode falar para mim, ah, professor, mas nesse gráfico que está aqui, eu posso imaginar, vamos imaginar que isso aqui se fosse uma bolinha mesmo, né? Ah, eu posso imaginar que isso aqui, ó, está decrescendo. Não, do ponto de vista aqui da interpretação do gráfico, eu quero que você enxergue sempre o seguinte, olha, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, você está vendo que esse gráfico aqui, ele está o quê? Ele está crescendo, perfeito? Então, aqui, situações, aí só para deixar claro, isso que está aqui, partindo do princípio que o A seja diferente de zero, que foi o que a gente definiu lá no início desse bloco, certo? Para eu ter uma função de primeiro grau, eu vou trabalhar com a ideia de que o meu A é diferente de zero. Sendo o meu A diferente de zero,
a gente vai ver que ele vai ser positivo ou negativo. E isso vai marcar para a gente a questão do crescimento ou do decrescimento. A minha função, a gente diz que ela vai ser uma função de primeiro grau crescente se o A dela for maior do que zero. E a minha função de primeiro grau vai ser decrescente se o A dela for um número menor do que zero. E é o que está colocando, que é o que eu coloquei para vocês aqui na sequência, tá bom? A função de primeiro grau vai ser crescente se o A dela for maior do que zero. E a função de primeiro grau vai ser decrescente se o A dela for menor do que zero. Agora, isso que eu coloquei aqui é muito importante que vocês criem significado para isso. O que que representa, né? Qual que é a ideia de uma função de primeiro grau crescente? Quando eu estou falando de função, a sua cabeça tem que abrir para o entendimento de que o tempo inteiro eu tenho que entender que eu estou falando de dois valores, gente. Então, quando eu estou estudando uma função, é porque tem uma coisa variando em função da outra. Então, é o tempo inteiro olhando o que que o x faz e o que que o y faz. Então, quando a função é crescente, qual que vai ser o movimento do x? Eu vou perceber que os valores de x, eles vão aumentando. E os valores de y, eles também vão aumentando. Quando a função for decrescente, eu vou perceber que os valores de x, eles vão aumentar. Só que os valores de y vão diminuir. Brunão, não estou entendendo. Olha para cá, vamos tentar nos entender aqui, ó. Aqui eu tenho lá o meu eixo x, certo? Imagine que eu tenho aqui, olha, um x igual a 1, um x igual a 2, um x igual a 3 e por aí vai. Não precisa nem falar para mim não, mas ó, qual que vai ser o y desse x aqui, ó? Onde que está o y dele? Ó, você pega esse 1, projeta na reta e aí você bate agora o olho aqui, olha. Ah, esse ponto aqui, quando eu olho para o y, ele cai aqui. Aí agora você aumentou o x, ó. Você aumentou o x, você caiu no y, que era o quê? Que era maior que o anterior. Aí você aumentou mais um pouquinho o x, joga esse x lá na reta e veja a projeção disso lá no eixo y. Você consegue perceber? Quando a função for crescente, à medida que eu for aumentando os valores de x, os valores de y também vão aumentar. Quando a função for decrescente, você vai perceber que à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y diminuem. Vamos pegar aqui, olha, um x aqui e um x aqui. Joga esse x lá na reta. Beleza, tá aqui o ponto de onde ele saiu. Agora joga a projeção desse ponto lá no eixo y. Tá aqui. Agora pega esse segundo x, joga ele lá no eixo y. Pega esse terceiro x, joga ele lá no eixo y. Você conseguiu perceber o que foi acontecendo? À medida que eu aumentei os valores de x, os valores de y, eles foram o quê? Eles foram caindo, certo? O meu x igual a 1, vamos dizer assim, o meu x igual a 1 teria o maior y dos três que a gente acabaria obtendo aqui. Então, essa é a ideia de você ter uma função que é decrescente. Esse raciocínio que está aqui, gente, ele é independentemente de qual seja o tipo de função, tá bom? Uma função crescente, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y, eles vão acabar diminuindo. Desculpa, acho que eu falei errado. Quando a função do primeiro grau ela é crescente, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y também aumentam. Quando a função é decrescente, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y é que vão diminuindo, certo? Por isso que a gente fala, então, que há um crescimento e um decrescimento. É o crescimento dos valores de y e o decrescimento dos valores de y em função do aumento dos valores de x, tá bom? Então, você vai deixar anotado para mim aqui, olha. Dentro desse parênteses, eu quero que vocês anotem para mim aqui, olha. Essa função do primeiro grau aqui, ela é o quê? Ela é crescente ou decrescente. Esse a igual a 2 não é um a maior do que zero. Então, ó, esse cara que está aqui, ele não é maior do que zero. Então, a gente vai entender que essa função que está aqui, ela é uma função crescente. O que eu falei agora há pouco, a gente tinha enxergado aqui? Sim, olha para cá, olha. À medida que eu aumentei os valores de x, vocês viram aqui que eu fui no exemplo que eu dei, aumentando os valores de x? À medida que eu fui ali, ó, aumentando os valores de x, o que foi acontecendo com os valores de f de x, que é a mesma coisa que y? Olha, também foi aumentando, certo? Não foi aumentando de forma proporcional. Vamos juntando as ideias, como a gente viu agora há pouco, porque essa função que está aqui ela não é linear. Mas, por ser crescente, isso eu posso afirmar. E por ser crescente,
à medida que os valores de x aumentam, os valores de x, de f de x, também tem que aumentar. Necessariamente de forma proporcional? Não. Aí isso só vai acontecer quando eu tiver uma função linear, ou seja, quando b for igual a zero. Agora, de maneira geral, se a função é crescente, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y também aumentam, certo? Meu segundo exemplo, se eu tenho meu a igual a menos 1, como esse a é negativo, essa função que está aqui seria uma função o quê? Uma função decrescente, certo? O que significa isso? Significa que mesmo que eu fosse aumentando os valores de x, os valores de y iriam, por exemplo, diminuir, certo? Então eu posso virar e falar, por exemplo, se eu estiver estudando temperatura em função da hora num dia. Se eu estiver falando, por exemplo, que aquela função é uma função de primeiro grau decrescente, é porque eu iria aumentar o número de horas. Então, por exemplo, eu ia ter o meu x valendo 1, meu x valendo 2, meu x valendo 3, eu iria aumentar, né, o valor do x, o tempo, né, o valor da hora que eu estaria observando, mas eu estaria observando que ao longo do dia a minha temperatura estaria diminuindo. Então, haveria o aumento dos valores de x, mas os valores de y correspondentes iriam diminuir. Então, aquela função que está ali seria uma função decrescente. Como que você observa isso só na cara da função? Através do valor do a. Se o a da função de primeiro grau for negativo, a função é decrescente, perfeito? Nesse exemplo que está aqui, tem o meu a, que também é negativo. Como esse meu a é negativo, significa que essa função que está aqui ela é decrescente. Perfeito? Então, aqui eu não estava falando, por exemplo, de x e de y. Eu estava falando de p e de t. Então, aqui é como se eu estivesse dizendo que à medida que eu aumentei os valores de t, a variável p iria diminuindo. Mesmo havendo o aumento de uma, a outra, que varia em função dela, a outra iria o quê? A outra iria diminuir. Então, a gente diz ali que eu teria valores de p e de t que seriam decrescentes, perfeito? Meu quarto exemplo, como a gente viu aqui que o a era maior do que zero, a gente diz então que essa função que está aqui ela é crescente, perfeito? E a minha letra E também tem o a positivo, essa função que está aqui também é crescente, perfeito? E meu exemplo F tinha o a negativo, seria então uma função decrescente. Entender a ideia do decrescimento na prática é isso. Entender que à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y vão decrescendo. Ok? Voltando aqui, falei que eu ia complementar com vocês a fala, né, sobre essa história de reta bissetriz dos quadrantes ímpares e reta bissetriz dos quadrantes pares. Moçada, a gente acabou de falar então que a representação de função de primeiro grau é dada por uma reta. Então a gente tem aqui, olha, o eixo x e o eixo y. Nunca é demais lembrar que o eixo x, a gente fala que é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas, certo? Bem, então o que a gente já tem de ideia? Se eu for representar a função y igual a x, eu tenho que ter uma reta, por ser uma função de primeiro grau, e mais do que isso, agora eu já sei também que é uma reta crescente, certo? Só que aí, velho, quando eu falo para você que é para você desenhar no gráfico uma reta crescente, meu amigo, dá para você viajar muito sobre como vai ser essa reta. Então, a reta pode estar assim, assim, pode estar assim, ó. Isso aqui tudo, Bruno, ó, é reta crescente. Então, a da função y igual a x tem uma particularidade, que é a seguinte. Quando eu faço o gráfico da função y igual a x, essa reta, ela divide ao meio esses dois quadrantes que a gente fala que a gente tem. Quando eu tenho um plano e eu divido esse plano a partir de duas retas, eu gero 4 quadrantes. Esse aqui, então, é o meu primeiro quadrante, a convenção é essa, certo? Esse que aqui é o meu primeiro quadrante, esse que aqui é o meu segundo quadrante, esse que aqui é o meu terceiro quadrante, e esse que aqui, então, é o meu quarto quadrante. Então, quando eu represento a função y igual a x, a reta que a representa divide ao meio os quadrantes ímpares. A reta que representa aquela função divide ao meio
o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Quando a gente fala que a reta bissetriz, a bissetriz é a que divide ao meio, certo? Então, a função y igual a x, graficamente, tem que ser uma reta crescente e é a reta que divide ao meio os quadrantes ímpares. Por isso que ela é chamada, então, de reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui, naturalmente, a gente tem ângulo de 90 graus, e aí essa reta que está aqui, então, olha, ela passa formando aqui, olha, dois ângulos de 45 graus, certo? Tanto no primeiro quadrante quanto no terceiro quadrante. Por isso, então, ela é a chamada reta bissetriz dos quadrantes ímpares. E quando a gente fala da função y igual a menos x, y igual a menos x, agora você já consegue criar uma ideia do que eu vou colocar para vocês aqui, olha. Por enquanto eu deixei informado. Depois, gente, vocês vão entender, porque a gente vai aprender ao longo desse módulo a, de fato, construir os gráficos. Aqui é meio como se eu estivesse fazendo acreditar. Depois você vai conseguir colocar em prática e ver, mas agora sim eu entendi porque que o gráfico ficou daquele jeito que o Bruno está falando. Então aqui, por enquanto você vai acreditar em mim. E o gráfico da função y igual a menos x, ela vai ser a reta bissetriz, só que dos quadrantes pares. Quais são os quadrantes pares? O segundo quadrante e o quarto quadrante. Então aqui, ó, a função y igual a menos x tem seu gráfico representado assim, ó. Tem que ser uma reta decrescente, porque o a dela é negativo, certo? E tem que ser, ó, tem que passar cortando os quadrantes ímpares, perfeito? Então tá aqui, ó, de novo, aqui a gente teria um ângulo de 45 graus, aqui um ângulo de 45 graus, isso aqui 45 graus, isso aqui 45 graus, perfeito? Fala-se que a reta bissetriz dos quadrantes pares, justamente porque esse daqui é o segundo quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que aqui, por exemplo, olha, eu tenho todos os pontos em que y e x são iguais. Quando a gente fala da função y igual a menos x, a gente fala de todos os pontos em coordenadas opostas. Então, quais pontos que compuseram ali aquela reta? Lembra que eu falei para vocês? Para eu gerar uma reta, eu vou fazer a união de infinitos pontos. Todos os pontos que geram essa reta são pontos que teriam coordenadas de que tipo? X e menos x. Então, por exemplo, o 3 e o menos 3. Se você for marcar no gráfico o ponto de coordenadas 3 e menos 3, ele vai pertencer àquela reta. Ponto 4 e menos 4, não tem coordenadas com sinais opostos? Você pode ter certeza que o ponto de coordenadas 4 e menos 4, ele pertence ali, ele estaria dentro daquela reta. O ponto de coordenadas menos meio e meio, não são coordenadas opostas? Com certeza o ponto de coordenadas menos meio e meio pertence àquela reta. Vocês têm que se acostumar com essa fala. O ponto pertence à reta. Que história é essa de que o ponto pertence à reta? Se o ponto pertence à reta, é porque aquele ponto no desenho ele está na reta, e no algebrismo é porque as coordenadas daquele ponto satisfazem a expressão algébrica que deu origem à reta representada no plano. Tá bom? Muito bem, ótimo. O que eu tinha que trazer para vocês nesse bloco está visto. Eu quero só comentar um detalhezinho para não deixar passar batido. Não é necessariamente assunto disso aqui, mas só para não deixar dúvida. Logo quando eu comecei a falar para vocês aqui, eu deixei indicado que o a é diferente de zero necessariamente na função de primeiro grau. Quando o a é igual a zero, eu acabo tendo uma função desse tipo, olha, y é igual a b, certo? Se o meu a fosse zero, zero vezes qualquer coisa vai ter que dar zero. Então aqui eu ficaria com o meu y como se fosse b, ou seja, quando o a é igual a zero, só deixar indicado aqui, tá bom? Se o a for igual a zero, a gente tem o que a gente chama de uma função constante. Então, por exemplo, se eu colocar para vocês isso daqui, olha, f de x igual a 5, y igual a menos 10, sei lá, se eu colocar para vocês, ó, y igual a 4. Pô, Bruno, mas aquilo ali pode representar uma função, cara? Y igual a menos 10, y igual a 4, f de x igual a 5, porque tem hora que parece que é mais fácil eu conversar com vocês com o complexo do que com teoricamente é o mais simples, né? Se eu colocar y igual a 5x mais 10, você já consegue meio que imaginar tudo. É função de primeiro grau, sei valor do a, do b, se é crescente, se é decrescente, aquela cacetada toda. Agora eu jogo ali um y igual a menos 10, outra vez sua cabeça.
O y igual a menos 10 é função? É. Pô, mas você não falou para mim que função tem que ter duas variáveis, cara? Ali eu só estou vendo uma, que é y. Cadê a outra? É porque é como se o x tivesse elevado a zero. Eu não vou ficar entrando nem aqui no mérito da questão, mas é como se fosse duas variáveis. Só que quando a função ela é constante, é porque é como se independente de qual fosse o valor do x, o valor do y é sempre o mesmo. Por isso que a gente fala que os valores são constantes. Então, como que eu representaria, se porventura acontecer na sua prova, né? Se eu precisasse representar para vocês aqui, por exemplo, olha, essa função que está aqui. Isso aqui é uma função? Sim, isso aqui é uma função. Só que é como se fosse uma função desse tipo aqui, ó. Uma função que tem variável y e uma função que tem variável x, só que é como se o expoente do x ali fosse zero. Porque aí todo número elevado a zero vai dar 1. E o menos 10, sempre que eu fosse multiplicar por 1, ia dar o próprio menos 10. Então, independentemente de qual fosse o x, o resultado ia ser menos 10. Como que eu represento isso que está aqui graficamente? É como se fosse isso aqui, gente, ó. É simples. Você vai lá no... Deixa eu colocar aqui, ó. Y igual a 10, só para aproveitar o que eu já tinha feito aqui, tá bom? É como se você fosse colocar isso aqui, olha. Você tem lá o y, coloca o 10, e aí você acabou de fazer aqui, ó. Isso aqui, ó, é o gráfico, gente, de um movimento que é o quê? De um movimento que é constante, cara. Aquela reta que está ali, ela está tendo alguma inclinação? Não, aquilo ali, em termos de movimento, é como se fosse um movimento constante, certo? E aí, entenda, independentemente de qual fosse o valor do x que eu desse, todos os x dessa função iriam cair no meu y igual a quanto? Iriam cair no meu y igual a 10. Então, isso aqui pode pintar na sua prova? Pode. Apesar de ser um caso mais específico, mas pode. Aí é o que eu falo. Tem hora que a gente sabe fazer o mais complexo e vai se perder nos mais simples. O cara virar e falar que isso aqui acontece, né? Se eu virar e falar para vocês, por exemplo, só para vocês enxergarem uma situação. Suponhamos que eu diga que o número de vendas de um determinado produto cresceu, aí a gente vai ver que eles vão usar termos tais como esse aqui, ó. O número de vendas de um produto de uma loja cresceu linearmente durante alguns meses e a partir daí se manteve constante. É o que eu estou te falando. Uma coisa é você saber fazer conta matemática, outra coisa é você saber conversar matematicamente, certo? E como essa conversa no dia a dia, às vezes ela fica mais difícil, quando isso vira uma questão de prova para você, você se embanana todo. O que eu estou querendo saber em termos de movimento, em termos de um gráfico que traduz essa história? O que eu falei para você? Olha, imagine que o número de vendas de um determinado produto cresceu linearmente durante um determinado período e a partir daí ele se manteve constante. Você vai guardar para mim desde já. Se eu estou falando que o crescimento é constante, o crescimento é linear, são palavras-chave para você linkar a ideia de função de primeiro grau. É o que eu estou te falando. Tem hora que você está preocupado em fazer conta. Eu estou te mostrando o português da matemática. Quando eu falo para você que o crescimento é linear, o crescimento é constante, é porque isso tem a ver com função de primeiro grau. Aí você tem que ir linkando as ideias. Então, peraí, o cara falou que o número de vendas cresceu, crescimento, linearmente. Opa, linear, função de primeiro grau. Função de primeiro grau, crescente. Qual que é o gráfico de uma função de primeiro grau? Opa, uma reta crescente. Então, teria que ser tipo isso aqui, ó. Uma reta crescente, o número de vendas cresceu linearmente e a partir daí se manteve constante. Ó, isso aqui seria um gráfico, por exemplo, que aí eu estaria, né? Aí eu traria lá tudo bonitinho, alguma coisa assim, mas ó, isso aqui seria um gráfico que descreveria uma situação semelhante à que eu coloquei para vocês. E aí você está tão preocupado em aprender a fazer conta que tem hora que o cara vai te pegar, é no básico. Se eu virar e falar assim, o número de pessoas, sei lá, a temperatura numa cidade decresceu linearmente e a partir daí se manteve constante. Decresceu linearmente, decresceu conforme uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau é reta decrescente. Opa! E a partir daí se manteve constante. Aí ele vai fazer algo semelhante a isso aqui, certo? Então, quando eu falar para vocês de função constante, se acontecer, né, de a gente ter alguma situação envolvendo aí função constante, o que seria, por exemplo, o gráfico de f de x igual a 5? É uma reta, só que é uma reta paralela, né, ao eixo x que a gente fala. É uma reta e passaria pelo y igual a 5, paralela ao eixo x. Então, se a reta tiver inclinação para a direita ou para a esquerda, é porque com certeza representa uma função de primeiro grau
crescente ou decrescente. Se acontecer de você pegar algum trecho de gráfico em que a reta seja paralela ao eixo x, é porque aquilo ali vai traduzir a ideia de uma função constante. E aí é simplesmente você observar a que valor de y que aquela reta está associada para você gerar a expressão dela, tá bom? Só para não deixar passar. Bruno, e se eu tiver isso daqui, ó, uma reta vertical? Aí, se você tiver uma reta vertical, isso aqui não traduz a ideia de função, tá bom? Para eu ter função, isso aí vem lá do básico, né? Saber que todo valor de x, para eu ter uma função, todo valor de x ele tem que ser associado a um único valor de y. Quando eu tenho uma função, todo valor de x é associado a um único valor de y. Se eu coloco para vocês um gráfico semelhante a esse, ó, se eu tenho aqui um x e um y, não sei se meu x aqui é 3, é como se eu estivesse dizendo que todos os valores de x seriam vinculados a valores diferentes de y. Então, aqui, isso não representaria função, tá bom? Ele pode colocar para vocês uma situação envolvendo reta, tentar te pegar ali com função de primeiro grau, constante e tal, mas uma reta vertical não pode representar função de qualquer forma. Ah, eu consigo traduzir aquilo através da expressão x igual a 3. Mas aquilo ali não seria uma função, nem de primeiro grau, tampouco constante, que é onde ele pode talvez aí, por algum motivo, tentar fazer graça com você. Perfeito? Muito bem. Então aqui, vou fechar esse, que foi só o primeiro bloco, tá bom? Tem muita informação para eu trazer para vocês nos próximos blocos, claro, complementando um pouquinho do que a gente já começou aqui. Conseguiu me entender? Perfeito. Deixa eu te explicar. Se você aí do outro lado está se dispondo a passar por esse módulo da parte de função de primeiro grau, não dá para fazer a coisa meia boca. Ou pega, fecha os olhos e, não, cara, não sei se vai dar para estudar isso aqui. Então, se é seu caso, então fecha e toca o barco para frente. Porque se você quiser de fato entender essa parte, não adianta ficar atropelando as coisas. Então, se você passou aqui por esse primeiro bloco e às vezes teve alguma fala, algum trecho aqui que o que eu falei não ficou tão claro, peço para que você aí volte e assista aí mais uma vez, mais duas vezes, quantas vezes precisar, até deixar tudo organizadinho, tá bom? Porque aí é claro que agora eu vou encaixando as peças a partir de um pouquinho do que a gente discutiu aqui. E aí, se o que eu falei aqui em algum ponto não ficou tão claro, quando a gente for avançando, por mais que eu vá revisando com vocês aqui, a tendência é que comece a travar, certo? Então, tente aí com calma se ajudar, perfeito? Daqui a pouquinho eu volto e a gente dá sequência aqui então nesse nosso módulo importantíssimo da parte de função de primeiro grau.